Oi, bom dia, bom dia Zenaide, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, fico feliz. Bom, a gente aqui com mais um dia, mais uma live e principalmente nesse começo de março, porque a gente tem aí esse mês que tem um dia dedicado às mulheres, né, que é o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. Então eu venho, na verdade, trazer aqui algumas lives com temas que nos são úteis e para que a gente vá cada vez mais pegando aqueles pedacinhos do nosso quebra-cabeça, né, da nossa vida e vá encaixando aí para que a gente possa cada vez mais evoluir e ganhar mais consciência, para que a gente possa cada vez mais subir esses degraus na escala evolutiva. E que a gente possa também ter uma vida mais saudável, mais tranquila, que a gente possa principalmente entender que existe um elo de ligação muito forte com a nossa história de origem, né? E o quanto mais a gente tiver consciência dessas dinâmicas, desses emaranhamentos, dessas questões que nos aprisionam ou nos libertam, mais a gente tem condições de ter sucesso na vida e seguir em frente. Bom, para começar essa live de hoje e fazer realmente um convite, e ontem eu até coloquei um vídeo aqui, né, no canal, falando sobre a questão do relacionamento com os pais e várias dessas questões, né, que a gente entende que cada vez mais a gente precisa ter consciência do nosso papel nesta vida. O papel como um todo, né? O papel que eu utilizo como mulher, o papel que eu utilizo como esposa, o papel que eu utilizo como mãe, o papel que eu utilizo como filha. Nós, como mulheres, a gente precisa ter essa consciência de que cada papel desse é importante e conta e faz toda a diferença para nós na nossa vida. Principalmente a questão desse papel da mulher, né? Porque quando a gente fala disso, e por isso que eu vim aqui realmente falar sobre isso hoje também, o quanto que esse papel da mulher é importante na nossa vida, o quanto estar, né, e ser mulher tem uma amplitude, porque quando a gente desempenha esse papel bem e sabe se colocar neste lugar, a gente consegue desenvolver os outros papéis também da melhor forma possível e aí consegue equilibrar os outros papéis. Senão, a nossa vida fica em desequilíbrio também. A gente acaba desequilibrando os outros lados ou, de alguma forma, colocando a nossa força e a nossa energia em um papel só ou em dois, né? E esquecendo que a gente tem os outros também. E aí, pensando nisso, falando, né, sobre o tema da mulher, eu trouxe aqui sobre essa questão, né, para que serve a gente tomar a vida, né, dos nossos pais. Não significa tomar a vida deles, né, não significa estar no lugar deles, não significa ficar no lugar deles ou inverter, né, estar ali cuidando deles e eles no papel infantil. Não significa isso. O tomar a vida significa receber deles a vida que veio, que a gente recebeu deles, que veio através deles. O tomar os pais, né, é um movimento interno de aceitação do que foi, do que independente do que a gente quisesse que fosse, de que a gente abre mão dessas queixas e de que a gente abre mão do julgamento e da crítica da nossa criança, de querer algo a mais deles, né? Então a gente abre mão
dessas reclamações infantis de que a gente acha que tem que ser de uma forma ou tem que ser de outra. Então, tomar a vida dos pais é um movimento interno ativo, é um movimento de se reconectar, de reconhecer o que foi e o que não pode ser mudado. Reconhecer e aceitar tudo que foi da maneira que foi. E isso não é um movimento simples, mas não é um movimento fácil. Porque muitos de nós, ou muitas pessoas, né, ou algumas pessoas, enfim, muitas pessoas tiveram situações na vida de dor, de sofrimento, né, de querer que fosse de um jeito ou fosse de outro nessa relação de pais e filhos. Mas quando a gente toma os pais da maneira que foi, a gente reconhece essa parte deles que é humana e que também eles olham para nós dessa forma, que eles também têm coisas em relação a nós que também fazem diferença e que também talvez se queixam, né, ou vejam, olhem para nós como algo que eles gostariam que fosse diferente. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente entende também que no lugar, né, aqui numa escala, então, olhando para os nossos pais, a gente entende que eles também foram o que eles puderam ser e que deram conta de ser. Quando a gente olha para nós, quando eles olham para nós, eles também fazem esse movimento de que a gente deu conta de ser aquilo que a gente pôde ser. E também olhando para frente, né, para os futuros, para os nossos filhos, enfim, para as situações da vida, projetos pessoais e coisas que a gente vê na vida, a gente entende também que é como né, e que a gente não pode mudar isso, que a gente entende que esse movimento como né? Então, quando a gente olha para a vida, ou quando a gente olha para os filhos, ou para os projetos, enfim, a gente percebe também que existe isso, e que foi como foi, e a gente não tem como mudar, mesmo que a gente ache que poderia ser diferente. Então, é um movimento que a gente faz interno. Não é um movimento é um movimento simples, mas não é um movimento fácil, né? Que a gente fala. Porque muitas vezes isso quer dizer o quê? Que quando eu olho para os meus pais, eu tenho coisas que eu gostaria que eles fizessem. Eu tenho as minhas dores, né, em termos da minha criança interna, ter coisas que gostaria que fosse diferente. Mas o tomar a vida significa exatamente isso. Não significa que eu tenho que fazer algo, não significa que tem que ser diferente. Significa que eu olho para isso, aceito e reconheço que foi desta forma, que foi o melhor que eles puderam fazer. E que eu aceito isso, tanto a parte que foi boa, né? Que a gente sabe ali, que foi dos cuidados, da gestação, do que eles puderam dar de melhor em termos de educação. E eu até olho para a minha história e realmente reconheço que assim, os meus pais me deram o melhor que eles puderam. E eles não tiveram tanto em termos de, como é que eu vou dizer, em termos de educação, eles tiveram o ensino primário, né, e até ginásio naquela época, mas principalmente o primário, mas que eles sabiam e fizeram um esforço enorme para que eu pudesse ter aquilo que eles não puderam, para que eles fizeram um esforço para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse estudar, me formar. Então eles fizeram um esforço, eles cuidaram disso,
eles cuidaram da minha educação porque eles sabiam que era importante. Então eles fizeram algo a mais, algo maior, né, para deixar algo melhor para mim. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que teve muitas coisas boas, né? E que eles me deram o melhor que eles podiam, em termos de me vestir, em termos de alimentação, em termos de educação, em termos de tudo. E porque assim, a minha história de vida, eu aqui estou contando um pouquinho só para a gente, para que vocês também possam olhar para a história de vocês e realmente reconhecer isso e respeitar isso nos pais, né? Em olhar e falar, olha, meu pai não teve isso, minha mãe não teve isso, mas ele pôde dar algo, de repente, mais, né, do que o que ele podia, assim, não mais do que o que ele podia, mas maior, né, para que eu pudesse realmente ter uma evolução na escala aqui de gerações, né? Então eles me deram algo a mais, eles me deram algo maior do que eles tiveram. A minha mãe passou fome, né? E ela fez um esforço enorme para que isso não acontecesse comigo, porque ela sabia o que ela tinha passado. E a minha avó também, e a minha bisavó. Então, se eu olhar para trás, eu vou perceber que existe muitas dores, muitos sofrimentos ali, mas que eles sabiam o que era importante para o sistema. E aí eles fizeram disso algo melhor. Então deixaram algo melhor, melhoraram o sistema, passando para frente as coisas boas. E claro que com isso também vem as coisas também que não foram boas. E olhar para isso e aceitar as coisas que foram boas e as coisas que também não foram tão boas. Talvez aquele momento em que a gente gostaria que fosse diferente, né? Que de repente eu queria a atenção da minha mãe, eu queria a atenção do meu pai, eu queria que meu pai tivesse falado algo, eu queria que minha mãe tivesse falado algo, enfim, mas que não aconteceu e que não foi, né? Então olhar para essas duas situações é tomar os pais, é tomar a vida deles da forma como foi, tomar, é receber tudo isso que aconteceu, tanto o que foi bom quanto o que não foi. E quando a gente faz esse movimento de tomar a vida dos pais, de reconhecer que eles são humanos, que eles erraram e que eles acertaram também, é reconhecer em mim a minha humanidade, é reconhecer em mim essa questão também de erros, de acertos e de perceber que a cada geração a gente pode deixar algo melhor. Para quê? Para que esta família, para que esse sistema todo continue existindo. Assim como lá atrás, as pessoas vieram, né, e trouxeram muitas situações. Os meus bisavós vieram da Itália, os meus bisavós maternos, né? Os meus bisavós paternos, eu não sei muito bem, mas assim, eu acredito que tenha aí uma origem mais africana, mais dessa terra. Então, tem essa questão, né, de quanto que essas gerações anteriores vieram e trouxeram algo maior, passaram para frente algo que precisavam passar. Tiveram as suas dores, mas tiveram as coisas boas e as coisas que não foram boas. Então, tomar a vida, né, receber, o tomar é mais do que receber. O tomar significa aceito como foi, o bom e o não bom, né? O que foi bom e o que não foi bom. Isso é o tomar, é ativo. O receber é passivo no sentido de eu posso receber algo de você e não passar para frente, né? Ou não te devolver isso. O tomar é mais do que isso. O tomar é realmente tomo isso para mim
com tudo o que foi. Olhar para isso e a partir deste olhar do que foi e do que não foi, eu posso compreender, eu posso aceitar e compreender o que foi de aprendizado que eu tive com tudo isso. E a partir deste olhar, eu posso também melhorar o sistema. A partir desse olhar de aceitação e de respeito, eu me coloco no meu lugar, dentro desse sistema grande, dentro desse sistema maior. Ou seja, eu me coloco no lugar de filha, daquela que veio depois. E aí, ao me colocar no lugar de filha em relação aos que vieram antes, eu tomei essa vida e eu pego para mim e eu passo adiante. Tudo aquilo que foi, tudo aquilo que eu recebi, eu passo adiante com este olhar de melhorar isso e passar para as futuras gerações algo melhor do que o que eu recebi. Então, esse é o movimento que a gente faz e impulsiona e leva adiante e leva para a vida. E muitas pessoas podem até se perguntar, ok, né, mas não é fácil, né? Porque muitas pessoas tiveram situações que foram dolorosas na vida e que tiveram relacionamentos que não foram realmente assim da forma como tiveram dores, sofrimentos, né, muito grandes nessa relação de pais e filhos. E é um movimento, não é um movimento fácil, então realmente um movimento de aceitação, porque tudo aquilo que eu resisto a aceitar, tudo aquilo que de alguma forma eu não aceito, né, da forma que é ou da forma que foi, eu fico aprisionada. Então por isso que eu falo bastante sobre aprisionamento, sobre a questão da gente se libertar também, porque quando a gente fala de aprisionamento, é isso, é que eu estou aprisionada a uma situação do passado. Eu ainda estou, de certa forma, julgando ou criticando algo, ou querendo que seja diferente, ou querendo que faça, que tenha algo que tenha sido diferente, mas não é. Então, quando eu ajo desta forma, como quando o meu movimento interno de não aceitação, eu fico aprisionada naquela situação e eu não evoluo, a minha vida não flui, a minha vida não vai para frente. E aí muitas pessoas me perguntam, mas eu sou bem sucedida na minha empresa, no meu negócio, enfim. Mas e nos seus relacionamentos? Então, às vezes o sucesso não é ter sucesso só numa área, né? É ter sucesso na vida, em todas as situações. É ter sucesso nos seus relacionamentos, é ter sucesso na sua carreira, é ter sucesso na sua empresa, é ter sucesso na vida, é ter sucesso com seus amigos, é ter sucesso, enfim, é ter sucesso profissional, é ter um sucesso todo, porque se tem algo aí que está legal e outro algo que não está legal, existem realmente desequilíbrios e é necessário que a gente olhe para isso. É necessário que a gente busque o que está realmente acontecendo, que eu estou aprisionado ainda nessa situação, neste lugar aqui que ainda me mantém prisioneira. O que dentro de mim eu ainda não consegui aceitar exatamente. O que dentro de mim eu não consegui fazer o movimento de realmente receber a vida e tomar a vida dos meus pais. Em que situação, em que fase da minha vida que eu ainda estou aprisionada dentro dessas relações, né? Então, quando a gente, para ficar mais fácil, tomar os pais no coração é permitir que a vida fale
por este intermédio, né, do sistema, o sistema como um todo, e nos coloque no devido lugar, que eu esteja realmente no meu lugar, onde sempre deveríamos estar, né? Então, quando a gente, e aí eu vou entrar aqui numa situação falando sobre a mulher, mas assim que serve para o homem também. Uma mulher, ela só se faz mulher inteira, plena, forte, ela só se faz mulher quando ela toma a vida dos seus pais. Quando ela realmente para de cobrar, para de criticar, para de julgar, de se queixar de algo e realmente toma isso com tudo aquilo que foi. E dessa forma ela se torna mulher. Ela ganha força. Para quê? Para que ela possa levar essa força adiante nos seus projetos de vida, nos seus relacionamentos, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento com seus pais, seja relacionamento com seus amigos, seja relacionamento com seus filhos, seja o relacionamento com a vida, a forma como eu me relaciono com a vida, com esse mundo externo, como é que eu me relaciono com tudo isso, como é que eu me relaciono com as pessoas, de que forma, né? Então, quando eu tomo a vida desta forma, com tudo que veio, com tudo que ela tem para me trazer e para me dar, eu ganho força. Ganho força para seguir em frente, para enfrentar a vida, para ter coragem de ir adiante, independente do que seja, do que venha, né? Eu não busco mais controlar, eu busco seguir o caminho, um rumo, independente do que venha pela frente. Então isso é ganhar força, né, da mulher. E quando a gente toma a vida dos nossos pais, essa força que vem através deles, a gente entende que vem através de muitas gerações antes de nós, que muitas das pessoas lá atrás decidiram fazer o que fizeram para que a gente pudesse estar aqui hoje e que para que as futuras gerações continuem existindo. E aí essa força vai seguindo em frente. E quando a gente não recebe, a gente não toma a vida dos nossos pais de forma completa, de forma integral, muitas vezes o que acontece, além desse aprisionamento, né, da gente ficar prisioneiro a essa questão do passado, o sistema enfraquece. E aí, muitas vezes, não chega às próximas gerações essa força. A gente para em alguma situação aqui, existe um bloqueio e aí não chega para as próximas gerações. E a cada geração ela vai ficando cada vez mais fraca. E pode ser que em algum momento ela deixe de chegar, ela deixa de chegar essa força e de existir. Então, por isso que é tão importante, eu falo tanto sobre isso aqui, que a gente realmente precisa fazer esse reconhecimento de tomar a vida deles, né? De tomar essa vida que veio através deles e que para chegar até mim passou por muitas pessoas antes, né? Então, para que essa vida pudesse chegar até mim, passou por muitas pessoas antes. Então, tomar a vida é realmente dizer sim, mesmo que seja difícil. Tomar a vida é dizer sim a tudo que aconteceu. Tomar a vida é reconhecer, é acolher os nossos pais dentro do nosso coração. Não significa que a gente vai, exista, né, de cultivar essas boas lembranças. É ter um bom relacionamento e ter, né, e não significa que a gente tenha, que precise ter um bom relacionamento com eles, né? Significa que a gente reconhece também o que foi bom e o que não foi. Então, a partir desse olhar, a gente pode refletir sobre o que a gente
deu, sobre o que a gente recebeu, né? Sobre tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, independente do que foi. Então, tomar a vida é realmente reconhecer isso. E quando nós, mulheres, né, e voltando a falar da mulher, quando a gente não reconhece isso, quando a gente não toma realmente a vida, né, desta forma, a gente fica escondida. É como se a mulher que deveria estar aqui forte, plena, convicta e para conquistar tudo na vida, ela ainda está de certa forma pequena, né? Ela fica escondida ali, ela fica numa situação em que não quer se mostrar, né? Ela não consegue porque ela não tem força para se mostrar como mulher realmente. E essa força ela só pode acontecer quando a gente realmente reconhece isso e toma essa vida ali. Então, o reconhecimento vem desta força, aquilo que nos liberta é este ir além. O que nos liberta é aceitar, é tomar, né? Tomar com tudo que foi aqui, trazer para o coração e levar junto comigo tudo aquilo que eu recebi deles, dos meus pais, de fazer este movimento do que eles fizeram o melhor que eles podiam com a consciência do que eles tinham, independente do que tenha sido bom ou do que não tenha. Mas imagina a seguinte situação. Não sei se está fazendo sentido para vocês isso, mas assim, é importante a gente fazer esta autoanálise junto aí à nossa vida, a olhar para a nossa vida e para a nossa história principalmente, né? Como foi a história? Você realmente conhece a história dos seus pais? Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, eu sou mãe e eu vejo que muitas coisas que hoje eu faço, né, em relação aos meus filhos e tudo mais, veio das gerações anteriores, das mulheres, da força que veio lá atrás, né? Então, desse cuidado, eu olho para isso e eu falo, poxa, tem tanta coisa que há um tempo atrás, quando eu não tinha esse conhecimento, eu cheguei muitas vezes a dizer, né, inclusive para minha mãe, que eu não tinha os talentos que ela tinha, eu não tinha a habilidade que ela tinha, mas assim, depois eu percebi que assim, o quanto dela tem dentro de mim, o quanto dela existe em mim e o quanto dessas mulheres que vieram ali antes existe dentro de mim. Então, quando eu olho para isso e reconheço isso, que eu recebi de todas essas mulheres, os talentos, as habilidades, as competências de ser mãe, de ser filha, de ser mulher, de levar esta força da mulher para frente, eu ganho uma força inacreditável. Quando eu reconheço que eu fui capaz de gerar vida a partir do que eu recebi de lá de trás, do que eu recebi dessas mulheres, de que essa força que veio delas não foi porque eu simplesmente existo, não, eu só existo hoje porque eu recebi de lá de trás, porque as pessoas que vieram antes fizeram algo que eu pudesse estar aqui hoje. Então, é esse reconhecimento, esta humildade em reconhecer isso e fazer este movimento interno de reconhecer e aceitar que foi da forma que foi e que eles deram
né, o melhor que eles podiam, é extraordinário, e a gente realmente recebe e ganha uma força enorme quando a gente faz isso. Quando a gente ainda fica, né, no julgamento e na crítica, nossa, mas poderia ter sido assim, mas se eu tivesse no lugar dele ou no lugar dela, eu faria dessa forma. Se eu faço isso, eu estou de certa forma julgando que o que aquela pessoa fez foi errado. E isso gera um julgamento. E quando eu faço isso, eu fico aprisionada e perco força. Força para quê? Para seguir em frente, para colocar essa força na vida, para a vida, porque existe algo aqui que me impulsiona para frente, né, que vem lá de trás, que é essa onda. Nós somos feitos de energia. E quando eu reconheço que eu recebi, porque quando a gente fala de equilíbrio, a gente precisa entender, eu até coloquei um vídeo hoje aqui no Instagram, depois deem uma olhada, é um vídeo bem interessante. Eu coloquei, aliás, dois. Um que fala dessa essa ligação, né, da maternagem, da mãe com o filho, e do não querer cortar o cordão umbilical, né, que é extremamente ruim, né, no sentido de da gente ficar aprisionado ali, aprisionar o filho também. E um outro que eu coloquei hoje, muito simples, mas assim extremamente poderoso quando a gente entende isso, que é o equilíbrio entre o que numa relação de casal existe um equilíbrio entre dar e receber. E esse equilíbrio, ele existe na vida, não é só comigo, não é só com você, é com todo mundo. Todo mundo é uma lei, a lei do dar e receber. Então, os relacionamentos são 50% para cada um, relacionamento de casal, relacionamento amoroso. Então, é 50% para cada um, é um equilíbrio. 50% é do homem, né, e 50% é da mulher. Enfim, mas é 50% para cada lado, numa relação de casal. Independente se é homem, se é mulher, enfim, mas é 50% de cada lado. Por quê? Quando você foi feita, quando você ganhou vida, automaticamente a vida ela só pode existir porque 50% foi do homem e 50% foi da mulher. E ao unir-se esses duas energias, né, o homem e a mulher, deu origem a uma outra vida. Então, quando a gente entende que esse equilíbrio entre dar e receber, né, entre o que essa união do masculino com o feminino, dos gametas, né, feminino e masculino, veio exatamente disso. Então a gente olha para a vida e entende que tomar a vida dos pais significa exatamente isso. Da gente, de todos nós, todos os seres da humanidade, tem 50% homem e 50% mulher. Então tem energia masculina e tem energia feminina. Então por isso que não adianta eu só, por exemplo, reconhecer, né, no meu caso, reconhecer a minha parte feminina e não reconhecer a parte masculina. Eu não quero ver, isso é ruim, essa pessoa foi péssima, né? E, enfim, o que eu estou fazendo? Um movimento de exclusão. Só que quando eu faço esse movimento de exclusão, eu estou excluindo a mim mesma. Porque eu estou excluindo uma parte minha, uma parte que eu recebi, uma parte que veio de lá de trás, uma parte que faz parte de mim. Independente né, de eu ter isso, de me ver e de ganhar essa força feminina de mulher, eu reconhecer que em mim existe também a força masculina, que existe também a função paterna e existe a função materna. Então, quando eu reconheço isso, quando eu aceito, porque aqui a gente está falando de aceitação, de reconhecer e de aceitar. O reconhecer vem reconhecer como foi e eu reconheço isso, aceito e coloco no meu coração. Então eu tomo isso
né? Tudo que foi, tomo a vida, recebo e sigo em frente. Esse é o movimento de tomar os pais no coração. E aí me contem vocês um pouquinho, acho que eu já falei demais, eu falo que nem uma matraca, eu adoro falar, mas assim, me falem vocês o que vocês estão achando, o que vocês tiram de conclusão, o que vocês tiram de reflexão em relação a isso, o que para vocês faz sentido ou não faz, se é um movimento simples, o que para vocês tiram disso daqui. Me contem aí um pouquinho. O que é para vocês isso. E eu, como ser humano, eu digo para vocês que não é fácil realmente. Eu também sou humana e eu também tive minhas queixas, minhas críticas em relação a eles. E eu falo para vocês, é um movimento diário. Não é um simples estalar de dedos, entende? Não é algo que a gente dormiu e acordou. Não é algo que seja assim, rápido. É um movimento de cada dia dar um passo adiante, além, e sempre reconhecendo isso e buscando cada dia mais esta força que vem realmente de trás aí, de olhar para eles e falar, poxa, que legal, eles realmente deram o melhor que eles puderam, eles fizeram algo que eles, em alguns momentos eles tinham consciência, em outros não, e tá tudo bem. Porque eu também sou assim, eu também tenho momentos que eu oscilo, que eu tenho momentos de consciência e tem momentos que eu não tenho consciência ainda de algumas coisas. Então, quando eu reconheço tudo isso, eu reconheço e olho para eles, não com um olhar de superioridade, nem como um olhar de inferioridade, mas com um olhar de reconhecimento, de saber que eles fizeram o melhor que puderam e que eu estou fazendo o melhor que eu posso. E a cada dia a gente evolui, a cada dia eu coloco um pedacinho do meu quebra-cabeça aí e vou realmente conduzindo aí na vida, sendo melhor a cada dia, a cada momento, buscando esse aprimoramento e essa evolução constante. Porque se eu disser para vocês que eu já parei, né, que eu não preciso mais evoluir, que tá tudo certo, né, não preciso mais evoluir, eu estou o quê, né, praticamente eu não tenho mais o que fazer. Eu estou dizendo para mim que praticamente eu não tenho mais o que fazer, mas é mentira. A gente está aqui e evolui a cada momento, né, com as trocas que a gente faz, com as pessoas que a gente conhece, com esses reconhecimentos que a gente faz a cada momento. Em relação a nós e aos outros mesmo, quando a gente olha para os outros e fala, poxa, é verdade, isso faz sentido, ou isso não faz sentido, né? Eu consigo reconhecer isso hoje, eu ainda não consigo, e tá tudo bem, porque é exatamente isso, é a gente ter consciência dessa nossa humanidade, desse contínuo, dessa contínua evolução, sabe? Então me contem aí vocês se isso fez sentido para vocês, se isso faz sentido para vocês. E hoje, vamos dizer assim, né? Antes de terminar essa live, eu costumo dizer assim, que vocês levem daqui aquilo que realmente fizer sentido para vocês e o que for bom para vocês, o que realmente você fala, não, isso eu realmente aproveito, levo na minha vida, fez sentido, e aquilo que não fez sentido, deixa aqui, né? Deixa aqui e leva apenas o que realmente fizer sentido para vocês. Que bom, Carla, que fez sentido para você. Porque o meu intuito realmente é de trazer essa luz, brilhar e
e reconhecer isso, sabe? De fazer essa luz cada vez mais brilhante para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ter consciência e dar esses passos em direção à nossa evolução a cada movimento, a cada momento da vida. Então, gratidão por de alguma forma vocês estarem aqui, e eu acredito muito que assim, a cada momento que a gente busca esse autoconhecimento é o que nos traz esse poder de mudança. Porque a gente realmente, assim, é importante, a gente faz os cursos, a gente se empenha, a gente lê, a gente busca. É uma busca pelo autoconhecimento, é uma busca pela nossa verdade, é uma busca pela nossa essência, é uma busca pela nossa verdadeira essência, por encontrar o nosso verdadeiro eu. É aquele eu que às vezes, que muitas vezes está escondido ali. Que muitas vezes a gente busca fazer coisas, né, para agradar os outros e esquece de olhar para dentro da gente. Esquece de olhar para dentro da gente e reconhecer aquilo que a gente gosta também, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, e tá tudo bem. Porque nós somos iguais, mas ao mesmo tempo somos diferentes, e tá tudo bem ser assim. E é nesse igual e diferente que a gente cresce. É nesses dois lados, né, que a gente olha do símbolo, né, eu vou colocar aqui do símbolo do Yin e o Yang, que vem aí de uma milenar, né? Então, que existe ali o branco e o preto, né? Então, existe ali algo que um complementa o outro, né? Porque um precisa do outro para se complementar. E aí eu volto a dizer aqui sobre o masculino e o feminino, que a gente precisa dessas duas energias dentro de nós, e que essas energias iguais e complementares é que nos ajudam e nos impulsionam para seguir em frente, para ir para a vida. Então eu faço esse convite para vocês hoje, que vocês levem daqui aquilo que realmente fizer sentido, aquilo que foi bom e que trouxe algo aí de consciência para vocês, que vocês possam compartilhar com outras pessoas, porque aquilo que é bom a gente compartilha, a gente distribui, a gente envia, né? E cada vez mais fazendo uma grande, enorme corrente do bem. E assim, faço um outro convite, que a gente possa aí estar juntos. Toda terça-feira eu faço essas lives aqui, às 10h30. Hoje também aconteceu um imprevisto aqui, mas deu tudo certo, eu acabei entrando um pouquinho depois. Mas que a gente possa se comprometer com a vida, com a gente. E neste mês de março, que a gente realmente possa, mais ainda, fortalecer a mulher que existe em nós, reconhecendo esta tomada da força que vem dos pais, do que foi e da maneira que foi. Então é isso. E eu queria só terminar com uma frase. Aquilo que a gente rejeita, ou aquilo que a gente exclui, nos aprisiona. Apenas aquilo que a gente ama, nos liberta. Então, vamos distribuir e vamos fortalecer este amor que existe em nós, reconhecendo este amor que existe dentro de nós, e vamos nos libertar, fazendo este movimento de tomar a vida da maneira que foi. Desta forma, o amor impera e a gente se liberta para ganhar força e seguir em frente. Então, o amor liberta tudo e todos. Desta forma, eu me despeço de vocês e agradeço a participação de vocês aqui hoje, e que a gente possa realmente levar este amor aí para o nosso dia hoje, esta força
desta mulher que existe em você, que existe em mim, que existe em todos nós. E que se houver homens, e se realmente os homens virem isso aqui, que possam levar também para dentro de vocês esta força e reconhecer esta força que vem. Porque a gente só consegue isso quando a gente se reconecta com a nossa verdade, com as nossas origens, que são essa força que vem lá de trás. Ok? Então, gratidão a todos vocês e que a gente possa estar aqui muito semana que vem com um novo tema, com uma nova live aí, com um novo tema para vocês, para que a gente possa estar cada vez mais vibrando amor e recebendo amor, que o universo conspire a favor, né? E que a nossa luz brilhe cada vez mais. É isso que eu desejo para vocês. Então, ó, um beijo enorme, força para nós, para os homens, para as mulheres, e que a gente tenha essa força cada vez mais dentro de nós. É isso que eu espero, é isso que eu desejo para vocês. Gratidão enorme e vejo vocês semana que vem na próxima live, na terça-feira. Quem sabe eu estou aqui pensando agora, de repente faço algo, aí uma live na segunda-feira, que é Dia Internacional da Mulher, que a gente possa realmente trazer cada vez mais essa mulher forte e guerreira que a gente tem dentro de nós, que veio dessas mulheres fortes que vieram antes de nós. Então, beijo para vocês, uma excelente semana e vejo vocês semana que vem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Deem uma olhada lá no feed, nos stories, que eu estou sempre colocando algumas informações, mas nesses vídeos são curtinhos, mas deem uma olhada e compartilhem também para que essas informações, para que essas cheguem cada vez mais a mais pessoas e que a gente possa levar essa consciência de mudança, de liberdade e de amor para nós. Beijo para vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.